Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Paz del Señor a todos mis amados hermanos. Aproveitamos que estamos em pé. Aprovechando que estamos en pie, Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo de número 14, versículos 24 e 25. capítulo número 14, versículos 24 y 25. Enquanto os irmãos procuram, meu agradecimento a Deus Mientras los hermanos buscan mi agradecimiento a Dios e também ao nosso pastor presidente, pastor Humberto, y también a nuestro pastor presidente, pastor Humberto, pela honra e o privilégio de fazer parte por el honor y el privilegio de hacer parte, não só desta igreja e ministério, no solamente de esta iglesia y ministerio, mas também neste evento estar entregando uma parte daquilo que o Senhor entregou a mim. sino que también hacer parte de este evento y entregar una parte de aquello que el Señor me ha entregado. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. Mas se todos profetizarem, e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador, e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amém. Os irmãos Amém. podem sentar-se, por favor. Los hermanos pueden tomar sus lugares, por favor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma orientação do apóstolo Paulo Mis amados hermanos, estamos ante una orientación del apóstol Pablo acerca dos dons espirituais acerca de los dones espirituales. e especificamente neste texto, Y específicamente en este texto, que está dentro de um contexto do capítulo 12 e capítulo 14, que está dentro del contexto del capítulo 12 y 14, quando Paulo explica à igreja de Corinto cuando Pablo le explica a la iglesia de Corinto acerca dos dons espirituais. acerca de los dones espirituales. No capítulo 14, En el capítulo 14, o apóstolo Paulo disserta acerca dos dons de profecia. en el capítulo 14, el apóstol Pablo diserta acerca de los dones de profecía. E ele orienta acerca de como e o quão importante é o dom de profecia. Y él orienta acerca de lo cuán importante es el don de profecía. E a utilidade que ele tem não somente no âmbito da igreja. Y la utilidad que él tiene no solamente en el ámbito de la iglesia. A teologia usa também a terminologia La teología usa también la terminología para expressar acerca do dom de profecia, para expresar acerca del don de profecía, como não é especificamente só o dom de profecia. como no es específicamente solamente el don de profecía. Então se utiliza comumente a expressão Entonces comúnmente se usa la expresión dons proféticos, dones proféticos, porque os dons proféticos abarcam muito mais do que somente o dom de profecia. porque los dones proféticos abarcan mucho más que solamente el don de E é profecía. importante nós termos o discernimento Y es importante que tengamos el discernimiento de que quando falamos em profecia, de que cuando hablamos acerca de profecía, quando Paulo está explicando aos Coríntios cuando Pablo le está explicando a los corintios acerca de profecia, acerca de profecía, ele utiliza a palavra profeteia, él usa la palabra profeteia, que significa uma inspiração divina, que significa una inspiración divina. ou seja, algo que emana da parte de Deus O sea, algo que emana de parte de Dios, para declarar os propósitos de Deus. para declarar los propósitos de Dios. Estes propósitos de Deus podem ser de reprovação, Estos propósitos de Dios pueden ser de reprobación, admoestação ao pecador, amonestación al pecador, conforto do aflito, consuelo al afligido, revelar coisas escondidas, revelar cosas escondidas, mas também serve para edificar a igreja ou edificação da igreja. pero también sirven para edificar la iglesia o la edificación de la iglesia. Ainda pode ser pronunciar coisas futuras ou eventos futuros. Aún pueden ser
preanunciar eventos futuros o cosas futuras. Então, profeteia é indispensável para a igreja, Entonces, profetía es indispensable a la iglesia, porque é através de profeteia porque es a través de profetía que a igreja se manterá pura e vigilante. que la iglesia se mantendrá pura y vigilante. A manifestação de profeteia no meio da igreja La manifestación de profetía en medio de la iglesia é indispensável es indispensable para a manutenção da pureza e vigilância dos crentes. para mantener la pureza y la vigilancia de los creyentes. É indispensável para o ministério, Es indispensable para el ministerio. é indispensável para o presidente, Es indispensable al presidente, para a mesa diretora, a la mesa directiva, para todos os conselhos. a todos los consejos. Este dom espiritual, Este don espiritual que abarcam 6 manifestações distintas, que abarcan 6 manifestaciones distintas. elas são de indispensável utilidade para a igreja. Ellas son de indispensable utilidad a la iglesia. Porque sem estas manifestações, Porque sin estas manifestaciones, sorrateiramente o diabo começa a invadir el diablo en una forma astuta comenzará a invadir o âmbito da igreja, el ámbito de la a iglesia. convivência dos cristãos. La convivencia entre los cristianos. Os salvos começarão Los salvos comenzarán paulatinamente paulatinamente perder a percepção a perder la percepción de que a salvação de que la salvación não é somente para este tempo, no es solamente para este porque tiempo, a salvação fala de futuro. porque la salvación habla acerca de E futuro. quando nós, numa condição de que fomos salvos, Y cuando nosotros en una condición de que fuimos salvos, no ato de salvação, en el acto de la salvación, nós fomos colocados como salvos nosotros fuimos puestos como salvos por causa da justificação, a causa de la justificación, a santificação la santificación, e a adoção. la adopción. Nesse ato En ese acto aconteceu o novo nascimento. sucedió el nuevo nacimiento, Mas é indispensável para toda a igreja, pero es indispensable a toda la iglesia para que ela se mantenha viva, para que ésta se mantenga viva, acesa a chama do Espírito Santo, encendida la llama del Espíritu Santo e o mesmo movimento, o mesmo sentimento y el mismo movimiento, el mismo sentimiento que o Espírito Santo despertou naquele pecador, que el Espíritu Santo despertó allá en aquel pecador, que dia convencido de seu pecado, que un día convencido de su propio pecado, da justiça de Deus de la justicia de Dios e também do juízo vindouro, y del juicio venidero, entregou sua vida para o Senhor. le entregó su vida al Señor. Eu não sei os senhores e senhoras que estão aqui, Yo no sé los señores y señoras que están aquí, mas eu me lembro, irmão Richard, nitidamente, pero yo recuerdo, hermano Richard, nítidamente daquele 26 de setembro de 1984, de aquel 26 de septiembre de na 1974, frente de uma mesa de uma simples casa, frente a la mesa de una simple casa, lá no interior de Tenente Portela, allá en el interior de Tenente lá Portela, convencido pelo Espírito Santo, allá convencido por el Espíritu tocado Santo, pela presença de Deus tocado por la presencia de e Dios por uma revelação divina y por una revelación de divina homem simples, de un hombre simple, que eu prefiro que nesta manhã que en esta mañana o Espírito me traz a lembrança dele, el Espíritu me trae su recuerdo, que lá em 1983 que allá en ele 1983 caminhou 4 quilômetros él caminó 4 kilómetros por uma revelação, por una com um revelación, violão nas suas costas. con una guitarra a su espalda. Ele chegou até a minha casa. Él llegó hasta mi casa. Ele não era bem-vindo, Él no era bienvenido porque ali éramos religiosos. porque allí éramos religiosos. Tínhamos a nossa religião. Teníamos nuestra religión. Não foi recebido em casa, No fue recibido en mas casa, atrás da casa. pero detrás de la casa. Ele pediu para cantar um hino. Él pidió para cantar E un ele himno. tocou o seu violão. Y él tocó su guitarra. E ele disse, depois de cantar este hino: Y luego que él cantó este himno, él eu dijo: entendi agora por que estou aqui. yo ahora entendí por qué estoy aquí. É por causa de você, menino. Es a causa de ti, niño. Porque Deus tem um grande plano na tua vida. Porque Dios tiene un gran plan en tu vida. Eu era a única plateia daquele pregador, Yo fui la única platea de aquel sentado à predicador, frente dele sem entender nada. sentado frente a él sin entender nada. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Yo tenía solo 6 años de edad. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça. Él colocó su mano sobre mi E ele disse: cabeza. Deus te escolheu quando eu estava no ventre da tua mãe. Y él me dijo: Dios te escogió cuando aún Para estabas uma en el grande vientre de tu obra. madre, para una gran obra, E te levará por muitos lugares. y te llevará por muchos Eu lugares. estou entendendo isso, ele disse. Yo estoy entendiendo eso, él me No dijo. ano de 2012, En el año 2012,
Eu estava na cidade de Várzea Grande. Yo estaba en la ciudad de Várzea Grande. A 1h da manhã, no hotel em que eu me encontrava para pregar, descansando. A la 1 de la mañana en el hotel que me encontraba para predicar, yo estaba descansando. O telefone tocou. Sonó el teléfono E do outro lado, uma voz cansada. y del otro lado una voz cansada. Era aquele ancião de 1983. Era aquel anciano de 1983. Haviam se passado muitos anos. Se habían pasado ya muchos años. E ele começou a chorar. Y él comenzó a llorar. E ele disse que estava orando. Y él dijo que estaba orando. E ele disse: Senhor, estou cansado. Y él dijo, Señor, estoy cansado. Estou velho. Estoy viejo. Gastei 45 anos da minha vida evangelizando e ganhando almas. Gasté 45 años de mi vida evangelizando y ganando almas. Mas foi tudo infrutífero. Pero fue todo infructífero. E então Deus falou comigo: Y entonces Dios me habló. Não, No, você não cruzou fronteiras. usted no cruzó fronteras. Você não pregou nos grandes eventos. Usted no predicó en grandes eventos. Você continuou ganhando almas nesse interior. Usted siguió ganando almas en ese interior. Semi-analfabeto continuas, Sigues semi-analfabeto, mas continua dependendo de mim. pero sigues dependiendo de mí. Liga para a irmã Neiva Llama a hermana Neiva e pede o telefone do pastor Dorival. y pídele el teléfono de Pastor Ele Dorival. está no Brasil. Él está en Brasil. E fala com ele. Y háblale E diga para ele y dígale que através do teu ministério, que a través de tu ministerio, através dos dons que eu dei para ti, que a través de los dones que yo te di, e tu obedeceste a minha y voz tú obedeciste mi e a voz minha revelação, y mi revelación, você caminhou 4 quilômetros tú caminaste 4 para kilómetros evangelizar um menino. para evangelizar a un niño. Mas aquele ninho, Pero aquel niño, aquela criança, aquel niño, ele cruzou fronteiras. él cruzó Ele fronteras. aprendeu outros idiomas. Él aprendió otros Ele idiomas. pregou a outras nações. Él predicó en otras Ele fundou naciones. obras em outros lugares. Él fundó obras en otros Só lugares. preciso de um homem. Solo necesito un hombre. Só preciso de alguém Solo necesito a que alguien esteja disposto que esté dispuesto a se permitir a permitirse que eu instrumentalize a sua vida. que yo instrumentalice su vida. Deixa o Senhor usar Deja que el Señor te a use. tua vida outra vez. Que el Señor use tu vida otra vez. Quando o telefone tocou, Cuando el teléfono sonó, então ele disse para mim: entonces Él me dijo, você não sabe a alegria da minha alma. tú no sabes la alegría de mi alma. Eu estava um velho obreiro triste, Yo estaba un viejo obrero triste, cansado, cansado, jubilado, jubilado, deixado de lado, dejado de lado, que até mesmo os meus companheiros, colegas, que incluso mis compañeros, colegas, nunca mais me visitaram. ya nunca más me visitaron. Tu me conheces, sabe Tú me conoces y sabes que eu sempre gostei e amei visitar as pessoas. que a mí siempre me gustó y amé visitar a las Mas eu não personas. tive força mais. Pero yo ya no tuve fuerzas. As visitas cessaram Las visitas cesaron. e eu estava sozinho. Y yo estaba solo. Mas Deus disse que não. Pero Dios me dijo que Tudo no. aquilo que eu plantei, Todo aquello que planté, eu vou colher na eternidade. yo voy a cosechar en la eternidad. Quando a pandemia terminou, Cuando terminó la pandemia, eu estou em casa yo estoy en casa. e alguém diz: pastor, há um velhinho no portão da tua casa que quer falar contigo. Y alguien me dice, pastor, hay un ancianito en la puerta de tu casa que te quiere hablar. Quando eu saio para fora, é este evangelista. Cuando salgo afuera es este evangelista. Ele está chorando. Él está llorando. Ele me abraça por um longo tempo. Él me abraza por un largo tiempo. E ele disse para mim, Y él me dice, quando a pandemia estava no auge, cuando estaba el auge de la pandemia, eu contraí coronavírus. yo contraje coronavirus. E então eu pedi para Deus Y entonces yo le pedí a Dios que se Ele não quisesse me levar ainda, que si Él no quería llevarme aún, a primeira viagem que eu faria, el primer viaje que yo haría, eu iria a Santa Cruz do Sul, yo iría a Santa Cruz do Sul, dar um abraço no meu filho espiritual. darle un abrazo a mi hijo espiritual. E ali abraçados, Y allí abrazados sentimos o renovo de Deus. sentimos el renuevo de Dios. E eu voltei a 1984, Y yo volví a 1984, 26 de setembro, 26 de septiembre, ajoelhado à frente da mesa da sala da casa daquele homem. rodillado frente a la mesa de la sala de aquel hombre. À minha esquerda estava meu pai e minha mãe ajoelhados. A mi izquierda estaban mi padre y mi madre arrodillados. Um homem que tinha tudo para dar errado na vida.
Un hombre para que tenía todo para que le saliese mal en la vida. Mas eu lembro das palavras daquele simples obreiro. Pero yo recuerdo las palabras de aquel simple obrero. Deus está salvando esta família, Dios está salvando esta porque familia. tem propósito nesta criança. Porque hay un propósito con este niño. Quando nós paramos e pensamos nos dons proféticos como instrumento para a salvação ou para ganharmos almas, Cuando nosotros paramos a pensar en los dones proféticos como instrumento para salvación de almas, nós entendemos que é algo indispensável, nosotros entendemos que es algo indispensable, é algo essencial, es algo esencial, porque impacta na vida daquele que entra na igreja, porque impacta la vida de aquel que entra a la iglesia, porque toca profundamente porque toca profundamente na vida do indouto, la vida del indocto, na vida do incrédulo, la vida del incrédulo, porque trabalha de uma maneira indubitável porque trabaja de una forma indubitable na vida daquele que não tem entendimento nenhum. en la vida de aquel que no tiene ningún entendimiento. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, capítulo 4, 1 aos Coríntios 4, 2 aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo Segunda de 4, Corintios. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 4 y versículo 4, Que o Deus desse século cegou o entendimento que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de todas as pessoas de todas las e ha personas levado a eles à incredulidade. y los ha llevado a la incredulidad. As pessoas não conseguem entender, Las personas no logran entender, não conseguem ver no logran ver o que a Bíblia apresenta para nós. lo que la Biblia nos presenta. Às vezes até abrem a Bíblia com o seu intelecto Incluso pueden abrir la Biblia con su e intelecto buscam compreender. y buscan entender, Mas é como um cego querer entender pero es como que un ciego trate de a entender beleza das cores. la belleza de los colores. Se nós parássemos diante de um cego e disséssemos: quão bela é esta igreja, Si nosotros nos pusiésemos delante de un ciego y quisiésemos hacerlo entender la belleza de esta iglesia e mostrássemos que a decoração está linda, falando para ele, y con palabras le mostrásemos lo hermoso de la decoración, não teria como ele compreender isso. no habría forma que él comprendiese esto. Se os seus olhos não forem abertos, Si sus ojos no fuesen abiertos, ele não entenderá nada disso. él no va a entender nada de eso. Por isso, quando um pecador, quando alguém que o Deus desse século cegou o seu entendimento, Por eso cuando algún pecador, cuando el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento, acerca-se da palavra de Deus, se acerca a la palabra de Dios, ele não tem como entender o que nós entendemos. él no tiene forma de entender lo que nosotros Ele entendemos. jamais vai compreender a beleza do testemunho que eu acabei de contar. Él jamás va a entender la belleza del testimonio que acabo Porque de contar. para ele parece uma loucura, Porque para él le parece locura, parece uma bobagem. le parece una bobada. Depois de um velhinho escapar da morte na pandemia, Luego de que un ancianito escape de la muerte en la pandemia, viajar mais de 400 quilômetros, haga un viaje de más de 400 kilómetros, somente para dar um abraço naquele menino, solamente para darle un abrazo a aquel niño. porque para ele era a memória afetiva Porque para él era memoria de um afectiva tempo em que ele de un tiempo en que foi él instrumento nas mãos de Deus. fue un instrumento en las manos Mas de Dios. nesta manhã, Pero en esta mañana, o Espírito de Deus el Espíritu de Dios que está neste vale, que está en este que valle, está nesta congregação, que está en esta está congregación, querendo levantar no meio de nós quiere levantar en medio de homens nosotros e mulheres apaixonados hombres y mujeres que se apasionados deixem instrumentalizar que se dejen e que instrumentalizar não olhe para o tamanho da multidão, y no vean el tamaño de la que não multitud, olhe para a distância, no miren distancias, que não olhem para quem no miren a e quién, não olhem para como, no miren cómo, mas estejam dispostos sino que estén a dispuestos abrir a boca, a abrir su que boca de sua boca y que de su boca saia a revelação salga la daquilo que o revelación eterno Deus de aquello que el eterno projetou Dios para aquela vida. proyectó para aquella vida. Talvez o que vemos à nossa frente Tal vez lo que vemos delante de seja algo nosotros desprezível, sea algo despreciable, seja algo tão pequeno, sea algo tan seja pequeño, algo insignificante. sea algo Mas insignificante. quando o Espírito de Deus está sobre nós, Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre nós nosotros, começamos a ver as revelações, nosotros comenzamos a ver las revelaciones, começamos a ver o extraordinário, comenzamos a ver lo extraordinario, começamos a ver o que Deus tem projetado. comenzamos a ver lo que Dios ha proyectado. Lembro-me do ano 2011, Recuerdo el año 2011, principalmente aproximando-se ao final do ano. principalmente llegando al
final del año, quando todos falavam do final do mundo em 2012, cuando todos referían al fin del mundo en 2012, a causa das profecias de Nostradamus. a causa de las profecías de Fui Nostradamus. convidado para pregar um congresso na cidade de Ribeiralta, no norte da Bolívia. Fui invitado a predicar en una iglesia Ribeira Alta en Na cidade de Ribeiralta, no norte da Argentina, en la ciudad da Bolívia. Ribeira Alta al norte de Bolivia. Na primeira noite, En la primera noche, uma pessoa veio caminhando. una persona vino caminando. Ela tinha duas muletas. Él estaba con dos muletas. Era num estádio de futebol. Era en un estadio de fútbol. E ela parou no meio daquela multidão. Y él se paró en medio de la multitud. E ela gritou, pregador. Y él gritó, predicador. Ela disse, eu viajei 100 quilômetros. Él me dijo, yo viajé 100 kilómetros. E eu não volto para casa com estas muletas. Y yo no vuelvo a casa con Eu estas não muletas. aceito voltar para casa com estas muletas. Yo no acepto volver a casa con estas Eu quero que muletas. tu ore por mim. Yo quiero que tú ores por Porque mí. eu preciso de um milagre. Porque yo necesito un Eu milagro. disse para ela, então, se você veio de tão longe crendo, jogue fora as muletas e vá para casa caminhando. Entonces yo le digo, si has venido de tan lejos creyendo, eche fuera esas muletas y vuelva a su casa caminando. Ela jogou a primeira muleta, ficou meio aqui cambaleante. Él lanzó la primera muleta y quedó tambaleándose. Jogou a outra Lanzó la otra e começou a caminhar. y comenzó a caminar. Começou a correr no meio da multidão. Comenzó a correr en medio de la multitud. No sábado à noite, El sábado a la noche. isso foi sexta-feira. Eso fue viernes. No sábado à noite, El sábado a la noche, no meio da multidão, en medio de la multitud, trouxeram uma mulher trajeron a una mujer que ela havia sofrido uma enfermidade. que había sufrido una enfermedad. Ela não ouvia, Ella no oía, ela não falava ella no hablaba e ela não caminhava. y tampoco caminaba. Deus, pelo Espírito de revelação, Dios, por medio del espíritu de revelación, que a Bíblia chama de palavra do conhecimento, que la Biblia llama palabra de o dom conocimiento, da palavra do conhecimento, o don de palabra de me conocimiento, faz descer lá me hace descender allí e orar por aquela mulher. y orar por aquella mujer. Aquela mulher volta a falar, Aquella mujer vuelve a hablar, volta a ouvir vuelve a oír e volta a caminhar. y vuelve a caminar. Ela caminha no meio da multidão. Ella camina en medio de la multitud. Termina aquele culto, eu vou para o hotel descansar. Terminado aquel culto, yo voy al hotel a descansar. No domingo encerrava às 6 horas da tarde. El domingo terminaba a las 6 de la tarde. Quando o motorista foi me buscar, Cuando el chofer me fue a buscar, 2 quadras antes já não havia mais como andar de carro. a 2 cuadras antes ya no había lugar para movilizarse el vehículo. Haviam 4 telões espalhados Habían 4 pantallas esparcidas e ali estava uma multidão. y allí había una multitud. Quando eu comecei a pregar, Cuando yo comencé a predicar, o Espírito de Deus, el Espíritu de Dios, através da palavra do conhecimento, a través de la palabra de me fez conocimiento, descer no meio da multidão. me hizo descender en medio de la multitud, Pegar um homem pela mão, tomar a un hombre por su mano, colocar de pé no meio de toda a multidão colocarlo en pie en medio de toda la e multitud dizer para ele: você veio aqui como espia. y decirle aquí, tú has venido aquí como un espía. Trouxeste aqui câmeras Trajiste aquí cámaras para provar que aqui está um charlatão, para probar que aquí hay un charlatán, para desmascarar para desenmascarar e envergonhá-lo diante de todos. y avergonzarlo delante de todos. Então usa as tuas câmeras Pero usa tus cámaras para ver o que Deus vai fazer nesta noite. para ver lo que Dios hará en esta noche. Escute bem. Escuchen bien, Aquele homem era repórter aquel hombre era un reportero do canal 9, que é um canal de alta importância a nível nacional na Bolívia. del canal 9, que es un canal de alta importancia en E ele Bolivia. soube dos milagres de sexta e sábado. Y él supo de los milagros de viernes y sábado. E ele disse que era um charlatão. Y él dijo que era un E ele ia charlatán. provar. Y él lo iría a probar. E Deus foi tão extraordinário com aquele repórter Y Dios fue tan extraordinario con que aquel no meio reporter daquela multidão, que en medio de aquella multitud Deus resolveu falar com ele cara a cara. Dios decidió hablar con él cara a cara. Aquele homem perseguia, ele tinha um programa das 7 às 8 da manhã todos os dias, Aquel hombre perseguía, él tenía un programa de 7 a 8 de la mañana todos los días, ao vivo. en vivo. E a coisa que ele mais gostava de falar Y lo que a él más le gustaba era hablar contra os religiosos, era contra los perseguir religiosos, os religiosos, perseguir a los religiosos, perseguir as igrejas. perseguir las Mas iglesias. Deus naquela noite Pero Dios en aquella resolveu noche mostrar para ele decidió que mostrarle quem está no controle que quien está en el tem o control poder no céu, tiene el poder en el cielo, tem o poder na terra tiene el poder en la e tem o tierra poder debaixo da terra.
terra. y tiene poder aún debajo de la tierra. Deus fez coisas extraordinárias. Dios hizo cosas Ele extraordinarias. procurou a organização do evento. Él buscó la organización E del ele evento. disse, eu quero que levem este pregador amanhã. Y él dijo, yo quiero que lleven este predicador mañana. Eu vou dar para ele 25 minutos. Yo le voy a dar 25 minutos Ao vivo para ele falar acerca do fim do mundo. en vivo para que él hable acerca del fin del E mundo. quando terminei de falar aqueles 25 minutos, Y cuando terminé de hablar aquellos 25 ele minutos, estava chorando diante de mim. él estaba llorando delante de E ele mí. disse, por favor, desliguem as câmeras. Y él dijo, por favor, apaguen las Vamos ao cámaras. intervalo. Vamos a un intervalo. Ele dobrou os joelhos na minha frente. Él dobló sus E ele rodillas disse delante para de mim mí. assim, da onde você tira tudo isso? Y él me dijo, ¿de dónde sacas todo Eu esto? disse, daquele que conhece os segredos do coração do homem. Y yo le dije, de aquel que conoce los secretos del corazón del hombre. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Él está aquí, Él Ele está conhece aquí. os segredos do coração do homem. Él conoce los secretos del corazón del hombre. Ele revela os segredos do coração do homem. Él revela los secretos del corazón del Não hombre. há incredulidade que permaneça. No hay incredulidad que Não há permanezca. dureza de coração. No hay dureza de corazón. Não há segredos no coração. No hay secretos en el Não há corazón. barreiras que resista. No hay barreras que É resistan. por isso que a igreja da hora derradeira, Es por eso que la iglesia de la hora de la hora final é uma igreja es una iglesia que sofre tanto. que sufre tanto. Nós fazemos parte de uma geração. Nosotros hacemos parte de una Eu generación. fiz parte de duas gerações. Yo hice parte de dos Eu generaciones. fiz parte da geração da igreja dos anos 80 e 90. Yo hice parte de la generación de la iglesia de los 80 y 90, Que era uma igreja que era una iglesia que dava liberdade ao Espírito de Deus. que le daba libertad al Espíritu de Eu Dios. cresci numa igreja Yo crecí en una que o iglesia Espírito Santo falava na escola dominical. que el Espíritu Santo hablaba en la escuela Eu fui dominical. batizado com o Espírito Santo numa escola dominical de crianças. Yo fui bautizado con Espíritu Santo en una escuela bíblica infantil. Os dons espirituais eram pregados, ensinados, praticados e vividos. Los dones espirituales eran enseñados, practicados y vividos. E hoje, depois da virada do milênio, Y hoy, luego del paso del milenio, houve uma mudança radical. hubo un cambio radical. E esta mudança radical Y este cambio radical trouxe duas coisas. trajo dos cosas. A número Número uno, a que mais trouxe dano. la que más daño ha Os producido. pregadores mudaram a sua mensagem. Los predicaderos cambiaron su Antes mensaje. nós ouvíamos dia sim, outro dia também. Antes oíamos día sí y otro día también. Jesus está voltando. Jesús vuelve. Jesus está voltando. Jesús está Os volviendo. hinos que se cantava, Jesus está voltando. Los himnos que se cantaban, Jesús está volviendo. Mudou o milênio, Cambió el milenio. mudou a visão, Cambió la visión. mudou percepção. Cambió la Com percepción. isso, Con esto pregadores se levantaram se han levantado e predicadores começaram a dizer: y comenzaron a decir, eu já tive a tristeza yo ya tuve de la ver com os tristeza meus olhos de ver con mis e propios ouvir com ojos meu ouvido. y oír con mi oído. Pregador famoso, Predicadores famosos, conhecido internacionalmente, internacionalmente conocidos, dizer a uma multidão: decirle a una multitud, não sei por que oram para Jesus voltar. no sé por qué oran para que vuelva Jesús. Eu digo todos os dias: Yo todos los días Senhor, digo, pode ficar aí, Señor, puede permanecer Decía un ese poquito más predicador. ahí, decía este predicador. porque aqui está tão bom. Porque aquí está tan lindo, A tan igreja bueno. nunca foi tão rica. La iglesia nunca fue tan A rica. igreja nunca foi tão poderosa. La iglesia nunca fue tan Nunca poderosa. tivemos tanta multidão para pregar. Nunca tuvimos tanta multitud para Nunca predicar. pudemos encher tantos estádios. Nunca pudimos llenar tantos estadios, Canais de televisão. canales de televisión, Horários abundantes. abundantes Nós horarios. podemos viajar de um lado para o outro. Podemos viajar de un lado a otro. Conseguimos comprar e adquirir o que queremos. Podemos comprar y adquirir lo que queremos. Por que iremos ao céu? ¿Para qué queremos ir al Por que cielo? arrebatamento? ¿Por qué arrebatamiento? E então vai se esfriando. Y entonces se va enfriando.
A principal razão de nós aceitarmos Jesus La principal razón de que hayamos aceptado a Jesús é para que um dia possamos entrar no céu. es para que un día podamos entrar al cielo. É para que um dia possamos entrar no céu. Es para que un día podamos entrar al Eu cielo. tenho um desejo anelante na minha alma Yo tengo un deseo anhelante en mi alma que um dia desse, que un día de estos, qualquer hora a dessas, cualquier hora de estas, nada nem ninguém vai me impedir. nada ni nadie me impedirá. Eu quero ouvir, irmão Richard, Yo quiero ir, hermano a voz Richard, do meu mestre amado. la voz de mi maestro amado. Venha bendito do meu Pai. Ven bendito de mi Venha Padre. bendito do Ven meu bendito de mi Padre. Rabagarabas. Rabagarabashuri miandarabagarabagai. Ei! Quem tem essa esperança, levante a mão por um momento. ¿Quién tiene esa esperanza? Quem Levante su tem mano esse en anelo, alto. levante a mão por um momento. ¿Quién tiene ese anhelo? Levante su mano un Quem já momento. recebeu esta revelação El que ya recibió esta revelación de que estamos aqui, mas não somos daqui. de que estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos peregrinos e forasteiros. Somos peregrinos y forasteros. Nossa morada não é aqui. Nuestra morada no es aquí. Participei de reuniões estratégicas. He participado de reuniones estratégicas. Estive em reuniões de mesas diretora, Estuve en reuniones de mesas directivas, ensinando em seminário bíblico. enseñando en seminario bíblico. Muitas vezes fui aconselhado Muchas veces fui aconsejado de que era um novo milênio, de que era un nuevo milenio, que era um novo tempo, que era un nuevo tiempo, e que tinha que mudar o estilo de pregação, que tenía que cambiar el estilo de predicación, que tinha que amenizar um pouco que tenía que amenizar un poco esse meu fanatismo. mi fanatismo. E aquilo foi criando em mim Y aquello fue creando en mí uma tristeza muito grande. una tristeza muy grande. Eu não sei se eu posso usar esta expressão. Yo no sé si puedo usar esta expresión. Era um sentimento ministerial depressivo. Era un sentimiento ministerial depresivo. Eu comecei a experimentar segundo a ciência médica da psicologia humana. Yo empecé a experimentar, según la ciencia médica de la psicología humana, Uma depressão muito grande. una depresión muy grande. Porque havia uma tristeza na minha alma. Porque había una tristeza en mi alma. Porque eu comecei a observar Porque yo empecé a ver que os pregadores não falavam da vida de Jesus. que los predicadores no hablaban acerca de la venida de Jesús. Ato contínuo a isso, Seguido a esto, as reuniões de oração las reuniones de oración e os cultos de ensino y los cultos de se enseñanza esvaziaram. se vaciaron. Para que eu vou estar sentado aprendendo? ¿Para qué voy a estar sentado Para aprendiendo? que eu vou orar? ¿Para qué voy a orar Se eu já não quero que Jesus volta? si yo ya no quiero que Jesús Se eu não vuelva? estou esperando anelante o arrebatamento? Si yo no estoy esperando con anhelo el arrebatamiento? Se isso não é prioridade número 1? Si eso no es la prioridad número uno? Se esse não é o anelo da minha alma? Si ese no es el anhelo de mi Para que alma? orar? ¿Para qué orar? Para que jejuar? ¿Para qué ayunar? Para que santificar? ¿Para qué santificar? E então a tristeza na minha alma Y entró una tristeza en mi alma. foi aumentando. Fueron entrando. Eu estava cansado de pregar como estou pregando agora. Yo estaba cansado de predicar como predico ahora. Terminar de pregar Terminar de predicar e o meu telefone soar. y que sonara mi teléfono. Os meus conselheiros, Mis consejeros, meus orientadores, mis orientadores, dizendo que tinha que amenizar um pouco. diciéndome que debía amenizar un Tu poco. vai fechar muitas portas. Vas a cerrar muchas Você vai ter puertas. dificuldades. Vas a tener dificultades. E para encerrar, Y para cerrar, eu quero contar uma coisa que me assustou. yo quiero contarles algo que me asustó. 6 meses antes de viajar para uma convenção, Seis meses antes de viajar a una o convención, Senhor disse a mim: el Señor me dijo, prega esta mensagem, escreve ela. predica este mensaje y escríbelo. Porque eu, o Senhor, Porque yo, el Señor,
quero revelar o meu projeto futuro com esse ministério e igreja. Quiero revelar mi proyecto futuro con este ministerio e iglesia. Eu não contei nem para minha esposa. Yo no le conté ni a mi esposa. Era um segredo entre eu e Deus. Era un secreto entre Dios y yo. Durante 6 meses orei, jejuei e escrevi aquela mensagem. Durante 6 meses ayuné y oré y escribí aquel mensaje. E aquela mensagem dizia: Y aquel mensaje decía, Deus está buscando. Dios está buscando. Quando é escrito acerca de Moisés, Cuando es escrito acerca de Moisés, a Bíblia diz, la Biblia dice ele tinha 120 anos. que él tenía 120 años, Ele não perdeu o vigor. que él no perdió su vigor, Ele não perdeu a visão. él no perdió la visión E falava cara a cara com Deus. y hablaba cara a cara con Dios. E Deus estava dizendo: Y Dios estaba eu diciendo, vou levantar nesta nação yo en esta nación voy a levantar homens como Moisés, hombres como Moisés, que não perdem a visão, que no pierden la visión, que não enfraquecem, que no se debilitan, que não baixam os braços. que no bajan sus brazos. Eu vou levantar nesta nação Yo voy a levantar en esta nación homens que falem cara a cara comigo, hombres que hablen cara a cara conmigo, que eu terei prazer de me revelar para que eles, tendré placer de revelarme a ellos e através deles y a través de e ellos revelar a humanidade, revelarme la humanidad e revelar os secretos do coração do homem. y revelar los secretos del corazón del hombre. Escute isso. Escuche esto. Quando eu chego para esta reunião convencional, Cuando llego a esta reunión convencional, passa a abertura da convenção. Passa a abertura da convenção. pasa la apertura de la convención. As plenárias do primeiro dia, Las plenarias del primer día, do segundo dia, del segundo día. estamos para encerrar no último dia. Estábamos para encerrar el último día. Plenárias da manhã, Plenarias de la mañana. meio-dia vai encerrar para o almoço. Mediodía va a encerrar para el almuerzo. À tarde eu sabia o rito da convenção. A la tarde yo ya sabía el ritual de la convención. Se reunia todos os conselhos, toda a mesa diretora. Se reunían todos los consejos, toda la mesa directiva. Era o auge da convenção. Era el auge de la convención. Traziam as esposas, Traían sus esposas. enchia aquele lugar. Se llenaba aquel lugar. Mas ali só pregava o presidente Pero allí solo predicaba el presidente. ou alguém escolhido a ponta de dedo. O alguien escogido a dedo. E eu não tinha pregado nenhum dia. Y yo no había predicado ni un día. Eu não tinha participado de nenhuma plenária. Yo no había participado en ningún plenario. Mas Deus não é Deus de confusão. Pero Dios no es Dios de confusión. Meio-dia, Al mediodía, quando ele manda toda aquela multidão ficar de pé, cuando Él manda a toda aquella multitud ponerse en pie, manda levantar a mão para despedir. Él manda levantar su mano para despedir. E então ele diz assim: baixem os braços. Entonces Él dice así, bajen sus brazos. E ele faz assim para mim: vem cá. Y Él me hace así, ven Eu aquí. estava lá no meio da multidão. Yo estaba ya en medio de la multitud. Eu saio caminhando e vou, e ele disse assim: você vai pregar o encerramento. Yo salgo caminando y Él me dice así, usted va a predicar el cierre. E eu quero estar sentado na primeira cadeira, Y yo quiero estar sentado en la primera silla. porque Deus te deu uma revelação. Porque Dios te dio una revelación. E essa revelação tem que ficar aqui. Y esa revelación tiene que quedarse aquí. Você não vai voltar para a Argentina com ela. Tú no vas a volver a Argentina con ella. Era novembro de 2016. Era noviembre de 2016. E então eu falei tudo o que Deus mandou. Y entonces yo hablé todo lo que Dios me mandó. E depois que eu falei tudo o que Deus mandou, Y luego que yo hablé todo lo que Dios me mandó, eu fui chamado para uma reunião. yo fui llamado a una reunión. E foi dito para mim: Y me fue dicho, você não poderia ter falado isso. tú no podrías haber hablado esto. Essas coisas que tu pregou Esto que has predicado não te pertence a você pregar. no te pertenecen a ti predicarlas. Você não podia falar isso. Tú no podrías hablar eso. Você fechou todas as portas. Tú has cerrado todas las puertas. E então aquele moço Y entonces aquel joven que durante seis meses orou e jejuou, que durante 6 meses oró y ayunó, tem que dirigir 3.000 quilômetros de volta, tiene que manejar 3.000 kilómetros de regreso com uma certeza: con una seguridad. fiz tudo o que Deus mandou, Hice todo lo que Dios me mas mandó, não me aceitaram, pero no me aceptaron, não quiseram. no quisieron. E esta madrugada, pastor Humberto, Y esta madrugada, Pastor Humberto, quando às 2 da manhã, cuando a las 2 de la mañana, lá no quarto onde eu estou, allí en el cuarto donde estoy, eu não sei se você vai aceitar e entender o que eu vou dizer, yo no sé si usted va a aceptar y entender lo que voy a decir, mas ele sentou ali comigo. pero él se sentó allí conmigo. Ai, diria mandarabashuri me andarabashura baga.
E o Senhor falou à minha alma: Y el Señor habló a mi alma. quando os homens Cuando los hombres cederam espaço se dieron e espacio permitiram y permitieron que o espírito do anticristo que el espíritu del se anticristo assentasse na plataforma das igrejas se sentara en la plataforma de las e iglesias arrancasse da boca dos pregadores y arrancara de la boca de los a predicadores mensagem do arrebatamento. el mensaje del arrebatamiento. Quando o diabo tomou o lugar Cuando el diablo tomó lugar, que era consagrado que era consagrado e dedicado ao Senhor dos Senhores, y dedicado al Señor de señores, e os pregadores, y los predicadores, antes de buscarem mensagens antes de buscar mensajes para animar a plateia, para animar la platea, passavam horas, pasaban horas, dias, días, semanas, semanas chorando aos meus pés, llorando a mis e pies só falavam y solo o hablaban que eu demandava, lo que yo o demandaba, que eu ordenava. lo que yo ordenaba. Quando eles fizeram isso, Cuando ellos hicieron eso, se agarraram ao título, se sujetaron al se título, prenderam a uma história, se adhirieron a la historia, se ataram a uma história. se ataron a una historia. Então, neste momento, Entonces en este o momento, Senhor disse a mim: el Señor me dijo, neste final de semana, en este fin de semana, trarei sobre este ministério, traeré sobre este ministerio, ao comemorar 21 anos de idade, al conmemorar 21 años de edad, o que eu projetei na eternidade. lo que yo proyecté en la eternidad. Muitas das coisas já te revelei, Muchas cosas ya te revelé, já te mostrei. ya te mostré. Humanamente, Humanamente seria impossível. sería imposible. Não tem como cumprir. No hay forma que se Não pueda tem cumplir. como alcançar. No hay forma que se alcance. Mas aqueles que disseram na força do seu braço: Pero aquellos que dijeron en la fuerza de somos su o brazo, maior, somos mayores, temos o controle, tenemos el control, temos o poder, tenemos el poder, temos o selo, tenemos el sello. nós selamos Nosotros sellamos e nós decretamos. y nosotros decretamos. Eu, o Senhor, Yo, el Señor, escolhi muitos desses que estão aqui. escogí a muchos de estos que están aquí Há outros que não estão aqui, y a otros que no están aquí, mas estão no meu projeto, pero están en mi proyecto, estão no meu plano. están en mi plan. Eles estão por aí. Ellos están por ahí. Mas neste final de semana, Pero este fin de semana, quando te disse a ti no teu coração cuando te dije a ti en tu e corazón te y revelei te revelé que os ventos continuam soprando, que los vientos siguen soplando, daqui vai levantar-se como um redemoinho de aquí se levantará vai como un remolino juntar. para juntar e vai levar. y va a llevar. E num determinado momento Y en un determinado Va a momento espalhar. se esparcirá. começará a chegar notícias Comenzarán a llegar do noticias extraordinário. de lo Não é extraordinario, do que aconteceu aqui, de lo que sucedió aquí, mas é o que vai ser preparado aqui. va a ser lo que será preparado aquí. A semana que estaremos lá em Bom Retiro, La semana que esperamos en Bom Retiro, quando aqueles homens entrarem nos seus veículos saindo de volta, cuando los hombres entren a sus vehículos y salgan de nuevo, sairão com algo nas suas mãos. saldrán con algo en sus manos. É o compromisso, Es el compromiso, porque eu, o Senhor dos Exércitos, porque yo, el Señor de los ejércitos, decidi fazer para este tempo decidí hacer para este tiempo que não era para o homem, lo que no era para el hombre, aquilo que o homem não podia, aquello que el hombre no podía, aquilo que não estava ao alcance do homem. aquello que no estaba al alcance del hombre. Assim como Elias Así como Elías me interpelou diante daquela caverna, me interpeló delante de aquella cueva, dizendo: fiquei sozinho, diciéndome estoy solo, estou só. estoy solo. Assim fizeste, Así e hiciste. muitos que estão aqui já fizeram. Y muchos que están aquí ya Mas lo han assim hecho. como eu disse a Elias, Pero así como le dije a Elías, te digo nesta manhã, yo digo en esta o mañana, meu espírito está sobre vós. mi espíritu está sobre vosotros. Vai acontecer por este tempo Va a suceder por este tiempo grandes batismos, grandes bautismos, porque colherão uma grande colheita. porque van a cosechar una gran E vai cosecha, acontecer por todos os lados, notícias chegarão. que va a pasar por todos lados, noticias llegarán. Porque neste final de semana Porque en este fin de semana ministrarei sobre vós ministraré sobre do vosotros meu espírito de mi espíritu e impartirei sobre vós
e impartiré sobre da vosotros minha glória. de mi gloria. E sabereis que eu, o Senhor, Y sabréis que yo, el Señor, velo pela minha palavra. velo por mi palabra. Eu prometi. Yo prometí. Quando em 1906, Cuando en 1906, na América do Norte, en América del Norte, começou o grande avivamento, comenzó el gran avivamiento. ainda que o diabo Y aunque el diablo e o espírito do anticristo y el espíritu del anticristo tenham levantado uma geração han levantado una generación descomprometida com arrebatamento, sin compromiso con el arrebatamiento, descomprometida com oração, jejum e santificação. sin compromiso con oración, ayuno y santificación. Digo eu, o Senhor, nesta manhã, Digo yo, el Señor, en esta mañana, não estáis só, no estáis solos, não estáis só, no estáis solos, não estáis só. no estáis solos. Levantarei 7 movimentos a nível mundial Levantaré 7 movimientos a nivel mundial e moverei os 4 cantos da terra. y voy a mover los 4 rincones de la tierra. Aquilo que eu prezo, Aquello que yo precio, a santidade, la santidad, a pureza la pureza e a fidelidade da igreja. y la fidelidad de la iglesia. Estou levantando homens Estoy levantando a que hombres tenho preparado desde a eternidade. que desde la eternidad he E preparado estou moldando o carácter y estoy moldeando su carácter para grande agir do meu espírito sobre a terra. para un gran asir de mi espíritu sobre la E tierra. todos aqueles que quiserem Y todos aquellos que quisieren beberão desta água beberán de esta agua e vivenciarão o extraordinário. y van a vivir lo extraordinario. Porque este é o tempo. Porque este es el tiempo E esta é a hora. y esta es la hora. Aleluya. Quem quer? Quem quer? Levante a mão. Vamos ver. Quem ¿Quién quer? quiere levante su mano? ¿Quién ¿Quién quiere? quiere ¿Quién levante quiere? su ¿Quién mano? quiere? ¿Quién ¿Quién quiere quiere? levante su mano? A título de entender, A título para que puedan entender, de forma resumida, en forma resumida, o que é que eu posso fazer se eu quero? ¿qué puedo hacer si quiero? Se eu desejo, se eu anelo Si yo deseo, anhelo fazer parte deste avivamento. hacer parte de este avivamiento. Existem pelo menos 3 atitudes. Existen al menos 3 actitudes. A primeira delas, La primera de ellas, desejar. desear. Existem pelo menos 2 palavras no grego para desejo ou desejar. Existen al menos 2 palabras en griegos para desear o deseo. A palavra epitomia, La palabra epitomía, que fala de desejo, mas de uma forma geral. que habla de deseo pero en una forma general. É uma vontade, um anseio, Es un anhelo, un deseo, que un pode ser bom ou ser mau. que puede ser tanto bueno o malo. Mas existe uma palavra grega chamada potus, Pero existe una palabra griega que es potus, que esse é um significado muito mais profundo, que su significado es mucho más profundo, que representa um desejo ardente, que representa un deseo ardiente, uma paixão, una pasión, um anseio por algo un anhelo por algo que é essencial que es esencial ou importante para uma pessoa. o importante a una persona. Pode ser associado a desejo de coisas boas Puede ser asociado al deseo cosas buenas ou de algo que esteja faltando. o de algo que haga falta. Então a primeira coisa para quem quer fazer parte tem que desejar. Entonces la primera parte para que alguien pueda ser parte debe desear. Um dia eu parei e olhei para minha igreja, Un día yo paré y miré a mi iglesia, ao meu pastor, a mi pastor, aonde eu cresci, donde yo crecí, os obreiros que me ensinaram, los obreros que me enseñaron. e eles estavam mais velhos, Y ellos ya estaban más viejos eles estavam cansados. y estaban cansados. Mas isso não é a desculpa. Pero eso no es una disculpa. O que eu vi é que a igreja estava no mesmo ritmo. Yo lo que podía ver era que la iglesia seguía el mismo ritmo.
E durante 30 dias, Y durante 30 días eu não vi uma palavra revelada. yo no vi ni una palabra Eu não vi revelada. uma manifestação do dom do Espírito Santo. Yo no vi ni una manifestación del don Os del dons Espíritu Santo. proféticos não se Los manifestavam. dones proféticos no se manifestaron. E eu fiquei desesperado. Y yo me desesperé. Fui até o pastor no seu gabinete. Yo fui hasta el pastor en su oficina. Ele disse, pastor, o senhor poderia me dar uma chave da igreja? Y yo le dije, pastor, ¿usted podría prestarme una llave de la E iglesia? ele disse, para que você quer uma chave? Y él me dijo, ¿para qué necesitas una Eu llave? disse, porque eu quero fazer uma campanha de oração na igreja. Y yo le dije, porque quiero hacer una campaña de oración aquí en la iglesia. E que hora vai ser essa campanha de oração? ¿Y a qué hora será esa campaña de Eu oración? disse, olha, eu trabalho o dia inteiro, só posso orar de noite, vai ser de noite. Y yo le dije, mire, yo trabajo todo el día, solo puedo en la noche, va a ser en la noche. Ele disse, mas não faça muito barulho, Y él me dijo, entonces no haga mucho ruido, porque eu moro atrás da igreja porque yo vivo detrás de la e iglesia não quero ninguém me incomodando. y no quiero que nadie me moleste. Abra bem devagarinho a porta lateral, porque ela faz ruído. Abra bien lentamente la puerta lateral porque hace ruido. O portão também tenha cuidado. También cuídese con el portón. E assim eu fiz. Y así lo hice, Para não incomodar o meu pastor. para no molestar a mi pastor. Eu ia 2 vezes, 2 noites por semana na igreja. Yo iba 2 veces, 2 noches a la semana a la E iglesia. 5 vezes eu subia 3 quilômetros no monte sozinho. 5 veces yo subía a un monte solo. Eu cansei Me cansé de sair dali, y salí de allí, ir em casa. salir de allí ir a casa. A minha mãe preparar um café da manhã. Mi madre prepararme un desayuno, Eu tomar banho, yo bañarme, vestir o meu uniforme vestirme el uniforme e sair correndo para o trabalho. y correr al trabajo. E trabalhava até as 5:30 da tarde. Y trabajaba hasta las 5:30 de la tarde. Lá naquelas orações, Allá en aquellas eu oraciones, dizia, Senhor, eu quero o dom de profetizar. yo le decía al Señor, Señor, yo quiero el don de Eu profecía. quero o dom de profetizar. Yo quiero el don de Eu profetizar. quero o dom de Yo profetizar. quiero el don de profetizar. Uma igreja que não tem profecia se corrompe. Una iglesia que no tiene profecía se corrompe. Uma igreja que não tem profecia vira mundana. Una iglesia que no tiene profecía se mundaniza. Uma igreja que não tem profecia fica fria. Una iglesia que no tiene profecía se enfría. Os pecadores entram pecadores e saem murmuradores. Los pecadores entran pecadores y salen murmuradores. Porque saem falando coisas que não entendem. Porque salen hablando cosas que no entienden. Os crentes que cantavam, Los creyentes que agora cantaban murmuram. ahora murmuran. Eu quero o dom de profecia. Yo quiero el don de profecía. Um dia, Un día, uma semana, una semana, um mês, un mes, 2 meses, 2 meses, 3 meses, 3 meses, 4 meses, 4 meses. e todas as noites, Y todas las com noches, frio e calor, frío y calor, com chuva, chuva, lá eu estava. allí yo estaba. Eu quero o dom de profecia. Yo quiero el don de profecía. Eu quero ver os dons de profecia. Yo quiero ver los dones Eu de quero a profecía. manifestação do Yo céu. quiero la manifestación. Em uma madrugada, Y en una madrugada estava chovendo. estaba lloviendo. Eu não quis ir para o monte. Yo no quise ir al Eu fui monte. para a igreja. Yo fui a la iglesia. Quando abri a porta da igreja, Cuando abro la puerta de la o iglesia, Senhor falou comigo, não peça. el Señor me dijo, no pidas, Faça um culto de adoração e louvor. haga un culto de adoración y loor. Eu comecei a correr dentro da igreja. Yo comencé a correr dentro de la iglesia. Eu comecei a falar línguas estranhas. Yo comencé a hablar en lenguas E extrañas. por 3 horas, Y durante 3 horas, eu passei em cada banco da igreja, yo pasé por cada banco de la iglesia, pulando, saltando e profetizando. saltando y profetizando. Se alguém visse, Si alguien me viese, se alguém filmasse, si alguien filmase, certamente uma camisa de força ciertamente un chaleco de fuerza seria meu destino. sería mi destino. Quando amanheceu aquele dia, Cuando amaneció en aquel día, eu fui para casa correndo, falando línguas. yo fui a casa corriendo y hablando Eu en passei lenguas. 3 dias falando línguas estranhas. Yo pasé 3 días solo hablando lenguas E extrañas. viajei para um congresso. Y viajé al Congreso. Cheguei no congresso. Llegué al Congreso. Deus usou alguém com dom de palavra de conhecimento. Dios usó a alguien con don de palabra de E conocimiento. disse, eu te vi todas aquelas madrugadas. Y me dijo, yo te vi todas aquellas madrugadas. Eu estive lá contigo. Yo estuve allí contigo. E hoje eu provo para ti Y hoy yo te pruebo a ti que eu sou Deus. que yo soy Dios. E todos os que me buscam me acham. Y todos los que me buscan me encuentran. Aqueles que anelam a minha presença a têm. Aquellos que anhelan mi presencia la tienen. O que me pediste, eu reparto para ti. Lo que me pediste yo te reparto a ti. E a partir daquele dia, escute, Y a partir de aquel día, escuche, eu voltei para minha igreja. yo volví a mi iglesia. No primeiro culto, En el primer culto começou uma menina no meio da igreja a falar línguas estranhas. comenzó una niña en medio de la iglesia a hablar lenguas extrañas. E as línguas delas começou a ser revelada para mim. Y sus lenguas comenzaron a serme reveladas. Eu comecei a falar o que Deus mandava falar. Y yo comencé a hablar lo que Dios me mandaba hablar. Deus falou por mais de 40 minutos com a igreja. Dios habló por más de 40 minutos con la iglesia. Por meio daquela menina Por medio de aquella que niña
que tinha 12 anos de idade. que tenía 12 años de edad. E ali Deus foi falando. Y así Dios fue hablando. E quando eu abro os meus olhos, Cuando yo abrí mis ojos, estava toda a igreja deitada no piso. estaba toda la iglesia acostada sobre el piso. Não havia uma pessoa, exceto eu e aquela menina em pé. No había nadie excepto aquella niña y yo en pie. A glória de Deus veio sobre aquele La lugar. gloria de Dios vino sobre aquel lugar. Deus está buscando alguém Dios está buscando a alguien que deseje, que desee, que anele, que anhele, que se apaixone, que se apasione, que este final de semana que en este fin de semana queira se abraçar quiera abrazarse e não sair de perto y no salir de da cerca presença do Senhor. de la presencia del Señor. A segunda atitude, La segunda actitud, disponibilidade total. disponibilidad total. Pedro disse: Pedro dijo, Ei, Senhor, Señor, nós deixamos tudo para te seguir. todo lo hemos dejado por, Deus está por buscando alguém seguirte. aqui. Dios está buscando a Quer alguien deixar aquí tudo? que quiera Fica de dejar pé todo. comigo agora. Quem quer deixar tudo? ¿Quién quiere dejar Quem todo? é capaz de deixar tudo? ¿Quién es capaz de dejar todo? Desejar Desear é aquilo que você precisa. es aquello que usted precisa. Disponibilidade total. Disponibilidad Fica de pé, eu total. quero orar agora Permanezca en pie, contigo. quiero orar con usted un Fica de poquito. pé, por favor. Permanezca en pie, por favor. 3 atitudes. Desejar, 3 actitudes: desear, disponibilidade total disponibilidad total e pagar o preço. y pagar el precio. Qual é o preço, pastor Dorival? ¿Cuál es el precio, Pastor Noite Dorival? sem dormir. Noche sin dormir, Noite sem dormir. noche sin dormir, Dia sem comer. días sin comer, Horas e horas. horas y horas Sem olhar para o relógio. sin ver el reloj, Com o celular apagado. con el celular apagado, Sem conexão terrestre. sin conexión terrestre, Sem Wi-Fi. sin Wi-Fi, Sem GPS. sin GPS, Sem Google Maps. sin Google Maps, Sem Wizard. sin Wizard. Não, nada disso. No, nada de eso. Quem está disposto ¿Quién está dispuesto a viver uma vida de jejum, a vivir una vida de ayuno, de oração, de oración, santificação e santificación total dependência de Deus? y total dependencia de Aonde Dios? estão eles? ¿Dónde están ellos? Aonde estão? Aonde ¿Dónde estão? están? Aonde estão? ¿Dónde están? Deus me falou nesta madrugada Dios me habló esta que madrugada estariam aqui neste vale. que estarían aquí en este valle, Que estariam aqui neste vale. que estarían aquí en este valle. Rebagarabas. Rebagarás suribi andarai. Para respeitar o protocolo, Para respetar el protocolo, quero encerrar orando contigo, quiero cerrar orando contigo, mas quero deixar registrado pero quiero dejar registrado que 2 grandes obstáculos que hay 2 grandes obstáculos têm impedido que han impedido a igreja do arrebatamento, a la iglesia del arrebatamiento, a igreja que está aqui, a la iglesia que está aquí. tem permitido-se Se ha permitido, enganar muitos. muchos Se permite enganar. se han permitido ser engañados. A causa de quê? ¿A causa de qué? Nós temos hoje sistema estabelecido no meio evangélico. Que hoy tenemos un sistema establecido en el medio Que evangélico. tudo vem a forno micro-ondas. Que todo viene a horno microondas. É só programar o tempo Es solo programar el tiempo e o calor, y el calor que tudo y sucede. todo sucede. Grande obstáculo, Es un gran obstáculo. a pressa. El apuro. Ora 10 minutos. Ahora 10 minutos. Jejum até as 10 da manhã. Ayuno hasta las 10 de la mañana. Eu vi com os meus olhos. Yo lo he visto con mis ojos. A pessoa voltando para casa com a Bíblia às 10 horas da manhã. La persona volviendo a su casa con la Biblia a las 10 de la Ela mañana. tinha ido para a igreja às 7:30. Ella había ido a la iglesia a las 7 y E eu media. perguntei, filha, por que já está voltando? Y yo le pregunté, hija, ¿por qué ya vuelves? Porque o meu propósito de consagração Porque mi propósito de consagración era das 8 às 10 da manhã. era de las 8 a las 10 de la mañana. Essa pressa, Ese apuro, a psicologia comportamental. la psicología A comportamental. minha esposa trabalha com terapia. Mi esposa trabaja con E ela terapia. diz assim para mim, amor, Y ella me dice así, amor, por favor, não caia no engano do diabo. no caigas en el E engaño quando del você diablo. puder, diga para os crentes não cair. Y cuando puedas, dile a los creyentes que no caigan.
A inteligência artificial La inteligencia artificial descobriu que essa geração descubrió que esta não generación tem paciência para ver nada com mais de um minuto. no tiene paciencia para ver nada por más de un minuto. Então eles criaram um sistema Entonces ellos crearon un sistema de segundos de segundos com uma mensagem. con un mensaje. E as pessoas olham 5, 10 segundos Y las personas miran 10 segundos e elas passam o dedo. y pasan el dedo. E elas vão para outra mensagem. Y van a otro E mensaje. elas vão a outra mensagem. Y van a otro mensaje. E elas passam uma, Y pasan una, Duas. dos, 10 horas. 10 horas. É assustador Es a asustador. quantidade de tempo La cantidad de tiempo e a mistura de conteúdos que elas veem. y la mezcla de contenidos que ven. Eu achei interessante, pastor. Não estava no meu script aqui, mas eu encerro aqui agora, eu prometo. Yo encontré interesante, no estaba en mis escritos, pero ya voy a cerrar, lo prometo. Obreiro da nossa igreja lá em Santa Cruz. Un obrero de nuestra iglesia, allá en Santa Jovem Cruz. obreiro. Eu batizei nas águas em 2003. Un 13. joven Perdão, obrero, el 23. cual bauticé en agua en 2013. Isso, 23, de 2022, 2 anos. 2023, hace 2 años. E ele é muito animado para trabalhar na obra de Deus, é jovem. Él es un joven muy animado para trabajar en la obra de Dios. E ele disse que orou, fez uma consagração e pediu que Deus falasse com ele. Y él hizo una consagración y pidió que Dios le hablase. E então, à noite, Y entonces por la noche, ele colocou o culto aqui da sede de terça-feira. él puso la transmisión del culto de la sede de martes. E pastor Humberto estava, isso é ele que fala diante de todos nós numa reunião. Y eso él nos cuenta delante de todos nosotros en una reunión. Semana passada. Esto fue la semana pasada. Pastor Humberto estava pregando Pastor Humberto estaba e predicando falava de lutas, y hablaba acerca de las luchas, problemas, problemas, batalhas espirituais. batallas espirituales, guerras. E ensinava aquilo ali. Y enseñaba aquello. E ele por 10 minutos assistindo o pastor Humberto. Y él estuvo 10 minutos viendo a Pastor Humberto. Ele disse assim, mas meu Deus, eu estou desesperado, eu preciso de uma palavra. E esse homem só fala de lutas e problemas. Y él estaba desesperado y dijo, Dios, yo necesito una palabra y este hombre solo habla de luchas y problemas. Então naquele momento entrou ali uma janelinha, quem olha, tem hábito de olhar, sabe disso. Entra uma janelinha pequenininha de um outro pregador. Y en ese momento le entra una pequeña ventanita de un otro predicador. E ele clica em cima, vou ver o que esse está dizendo, porque esse aqui não está dizendo o que eu preciso. Y él toca encima porque él dice, voy a ver lo que dice este otro porque Pastor Humberto no está diciendo lo que yo necesito. E então aquele estava dizendo o que ele precisava. Entonces aquel sí decía lo que él Estava necesitaba. falando de projetos, Estaba hablando acerca de de proyectos, prosperidade, de prosperidad, de como conquistar, de cómo conquistar, de como fazer-se grande na terra. de cómo hacerse grande en la E tierra. ele diz, pastor, eu fui ficando apaixonado por aquele pregador. Y él dijo, pastor, yo me fui apasionando por aquel E ele predicador. dizia assim, Y él me decía así, eu vou ter que conversar com o pastor Dorival yo voy a tener que hablar con Pastor Dorival e confessar que eu traí nosso ministério. y confesarle que traicioné Ele só nuestro conhece ministerio. aqui, ele só conhece nós. Él solo nos conoce a nosotros. E então ele diz que seguiu olhando. Entonces él dice que siguió viendo E daqui a pouco ele cansou daquele pregador. y de repente él se cansó de aquel predicador. Resumindo, ele Resumindo. passou por mais 5 pregadores. Él pasó por otros 5 E predicadores todos eles satisfaziam o ego dele. y todos satisfacían su ego. Mas ainda deu tempo, como Deus é bom. Pero aún le dio tiempo, como Dios es bueno. Ele ainda volta para o encerramento da mensagem do pastor Él Humberto. aún pudo volver al cierre del mensaje de Ele Pastor passou Humberto. por 5 pregadores. Él pasó por 5 predicadores. E aqueles 5 pregadores Y aquellos 5 predicadores responderam segundo a necessidade carnal dele. le contestaron según su necesidad carnal. A princípio, aquilo satisfez Al principio aquello vino a satisfacer a necessidade imediata dele. su necesidad inmediata. Mas quando ele volta, Pero cuando él volvió, ele ouve uma palavra él oyó una palabra daquele pregador de aquel predicador que estava ensinando. que estaba enseñando. Enquanto nós estamos aqui, Mientras estamos aquí, há lutas e provas. hay luchas y pruebas, Mas em todas elas, pero en todas ellas somos mais do que vencedores. somos más que vencedores. Nós precisamos Nosotros debemos entender uma coisa. entender algo. Nós estamos pregando para uma geração sem paciência, Le estamos predicando a una generación sin que paciencia, não tem como se esperar. que no tienen cómo esperar. E aquilo que venha junto com a pressa Y aquello que viene junto a la prisa é a fama, entre aspas, que os dons trazem.
Es la fama, entre comillas, que los dones traen. E então começam a amar os dons, Entonces comienzan a amar los dones, mas desprezam os donos dos dons. pero desprecian al dueño de los dones. Não, nós amamos. No, nosotros amamos. Não amam, No aman. porque a Bíblia diz Porque la Biblia que dice aquele que diz que me ama, que aquel que dice que me ama, ele tem que guardar os meus él mandamentos. tiene que guardar mis mandamientos. E aquele que diz que me ama, Y aquel que dice que me ama, mas ama o mundo também, pero también ama al é mundo, adúltero. es un adúltero. E o amor do Pai não está nele. Es un tibio, el Padre no está en él. Então nós estamos pregando para uma geração Entonces le estamos predicando a una generación apressada apurada, que ama os dons, que ama los dones. porque os dons trazem fama, Porque los dones traen fama, trazem palco, traen palco, traz multidão, traen multitud, mas não querem o dono do dom. pero no quieren al dueño del Mas don. nesta manhã, Pero en esta mañana, para não ser exclusivista, para no ser exclusivista, neste fim de semana, en este fin de semana, desta primeira mensagem en este primer mensaje, até a última que será pregada amanhã à noite, hasta el último que será predicado mañana a la noche, Deus vai moldar o caráter de uma geração Dios va a moldear el carácter de una generación que deseja, que desea, que deseja, que desea, que deseja, que desea, que está disposta que está dispuesta a renunciar tudo a renunciar a todo e pagar o preço. y pagar el precio. Por favor, nesta manhã, Por favor, en esta se mañana, você quiser e puder, si usted quiere y puede, levante as mãos para o céu. levante sus manos al cielo. Por um momento na presença do Por Senhor. un momento en la presencia del Por um Señor. momento na presença do Senhor. Por un momento en la presencia del Como Señor. ministro do Evangelho, Como ministro del Evangelio, eu profetizo sobre vós nesta manhã yo profetizo sobre vosotros en esta que mañana aquele que tem poder no céu e na terra, que aquel que tiene poder en el cielo y en la aquele tierra, que tem a chave da morte e do inferno, aquel que tiene la llave de la muerte y el infierno, aquele que era, aquele que é, o que há de vir, aquel que era, el que es y el que ha de venir, o Todo-Poderoso, el Todopoderoso, que tem olhos como chama de fogo, que tiene ojos como llama de fuego, cinturão de ouro, cinturón de oro, pé reluzente, pies relucientes, roupas e cabelos brancos, ropas y cabellos blancos. na coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. En su muslo derecho está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Está passando em revista um exército nesta manhã. Está pasando revista a su ejército Ele esta está mañana. passando nos corredores deste lugar. Él está pasando en los corredores Ele de este está lugar. cruzando nesta plataforma. Él está pasando en esta E plataforma. ele está apontando. Y Él está apuntando. Ele está buscando. Él está buscando. Ele está listando Él está enlistando aqueles que desejam, aquellos que desean, aqueles que anelam, aquellos que anhelan, aqueles que querem, aquellos que quieren, estão dispostos que están dispuestos a renúncia total, a la renuncia a total. renúncia total, a la renúncia renúncia total. total. O rabagalabachou, rabacandarabahaya. Ele está buscando, ele está buscando, Él está buscando, Él está buscando. O rabagalabachou, rabagandarabash. O rabagalabachandarabagandaribagalabas. O rabagalamandara.